Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, para falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. O que acontece com o time? Reforçado, não consegue entregar resultado, os números do Fernando Diniz são muito ruins, a equipe segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, já dentro de uma zona de rebaixamento, e vem pela frente uma fase quartas de final em jogo único diante do Volta Redonda. E aí, ainda dá para acreditar? Vamos debater tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café, então chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta se você ainda acredita no trabalho do técnico Fernando Diniz. Compartilha o nosso conteúdo, manda para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Ontem ultrapassamos 236 mil amigos. Gratidão a você que confia no nosso conteúdo. 52 jogos, 17 vitórias, 21 derrotas, 14 empates. Um aproveitamento pouco mais de 40% dos pontos. Qualquer que fosse o treinador, ele já estaria na rua. Mas o Fernando Diniz tem uma blindagem do presidente Pedrinho. Aliás, não só do presidente Pedrinho, de boa parte da mídia também, principalmente da mídia televisiva. Por onde o Pedrinho passou, ele deixou um rastro de capacidade técnica do Fernando Diniz. Ele tem capacidade? Óbvio que tem. Ninguém chega a uma seleção brasileira, é campeão da Libertadores, se não tem capacidade técnica. Ela não entra em discussão nesse momento. Mas o que entra é o trabalho apresentado como um todo. Os números são muito ruins. A culpa é só do Fernando Diniz? Claro que não. O Fernando Diniz não entra mais em campo, ele não perde a quantidade de gols, não finaliza da forma como o Vasco finalizou. O time é muito produtivo, mas é pouco efetivo. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso e ele continua atual. Vídeo sábado estava aqui no ar, está no ar inclusive no canal, sobre produtividade versus efetividade. O Vasco cria 23, 25, 30 chances por jogo. Legal. Das 30, 13 finalizações são no alvo, mas as chances claras, efetivamente, aquelas que assustam o goleiro, 4, 5. Então, assim, realmente os números são muito bonitos quando eles favorecem. Fernando Diniz ontem perdeu a paciência com uma pergunta tranquila do colega Joel Silva, do canal Colina em Foco, e já mostra que a paciência do Diniz está indo embora. Eu sei, Fernando Diniz, que a pressão é muito grande. Imagino que seja enorme dirigir o Vasco da Gama. Vem de uma sequência ruim, de derrotas. Nos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro, somando os do ano passado, tem apenas uma vitória. 9 derrotas, um empate e uma vitória. Você seria mandado embora em qualquer clube do planeta. Em qualquer clube, inclusive na Europa. Local em que as pessoas dizem assim, não, há mais paciência na Europa. Mentira, não. Mas, blindado pelo presidente Pedrinho, que é apaixonado pelo seu jeito de trabalhar, pelo tal do processo, e quem gosta de processo para mim é advogado, ele mantém você no cargo. E ontem a pergunta do Joel Silva foi exatamente sobre esses números ridículos. Você tem 21 derrotas à frente do Vasco e apenas 17 vitórias, ou seja, mais derrotas do que vitórias. E ninguém que cobre Vasco, e é Vasco, como eu sou, como o Joel é, e qualquer um outro, está feliz ou se sente vitorioso. Porque além do aproveitamento e do desempenho serem muito abaixo, o time não desenvolve. O time é um samba de uma nota só. O Vasco joga num 4-2-3-1, inicia jogadas com os volantes vindo buscar a bola entre os zagueiros, que são construtores na sua cabeça. Esses zagueiros ultrapassam os meias em vários momentos. Ontem, inclusive,
já no desespero, quando o Rojas entrou de forma muito demorada no jogo. O Coutinho já era para ter saído há muito tempo. Ele já estava desgastado e pior, vinha de um jogo pesado, então estava mais desgastado ainda, mas o Rojas foi entrar aos 38 do segundo tempo. Como nós tivemos 11 de acréscimo, ele jogou quase 20 minutos. Em alguns momentos, e não foram poucos, o Rojas estava atrás dos nossos zagueiros construtores, que eu não sei de onde você tirou, que eles são construtores. O Vasco abusou do chutão, do cruzamento para a área principalmente, quando o Spinelli estava em campo, e quando o GB estava dentro da área, porque nem sempre ele estava, o Vasco abusou dos cruzamentos. E quantos viraram lances de perigo? Ah, o Vasco entrou muito no terço final, o Vasco criou isso, criou aquilo. Legal. Fernando Diniz, vou fazer só uma pergunta para você. Diga uma defesa difícil que o Ronaldo fez no segundo tempo. Primeiro tempo ainda fez uma cobrança de falta do Coutinho, uma chegada ali do Piton e tal, no rebote. Legal. Do Andrés Gomes. E no segundo tempo? O goleiro do Bahia não sujou o uniforme. Não fez nenhuma grande defesa. E qual é o esquema quando dá ruim? Empilhar atacante. Deu certo? Mais uma vez não. Variação? Para quê? Jogar com 2 meias? Para quê? Para que variar para um 4-4-2? Para que encaixar um pouquinho mais o time? Deixar que os zagueiros virem só zagueiros? Ah, mas a gente é a defesa menos vazada do campeonato estadual. Porra, beleza. Enfrentamos os poderosos Madureira, Nova Iguaçu, Maricá. Quando a gente enfrentou o Flamengo, a gente perdeu. Quando enfrentou o Botafogo, era sub-20. Ou a gente se agarra aos números reais, ou nós vamos morrer abraçados com aqueles fictícios. Melhor defesa do Campeonato Carioca, segundo colocado do grupo. Maneiro. Como é que foi construída essa campanha? Com empate em casa com Madureira, empate em casa com Nova Iguaçu? Você acha maneiro? Nova Iguaçu nem na fase final está. É o copo meio cheio e meio vazio, Diniz. Você olha sempre ele meio cheio e acha sensacional. A água já está batendo no fiofó no Campeonato Brasileiro. E ele mal começou. 9 pontos disputados, 1 conquistado. Sendo que dos 9, 6 eram em casa, 5 já ficaram pelo caminho. Ou seja, o nosso território hostil está um território bem tranquilo para os adversários. Sábado tem jogo com Volta Redonda pelo campeonato estadual. E vamos ter que rezar muito, hein? Porque se for eliminado nas quartas de final, aí esquece. Aí não dá mais para acreditar. Acho que nem o processo, nem toda a paixão do presidente e do Felipe pelo seu trabalho vão ser suficientes para deixá-lo no cargo. O elenco está completo agora. E aí, qual vai ser a desculpa? Vamos do site. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E lembre-se, o Vasco é para quem acredita, mas o Vasco é para quem é inteligente. Porque não adianta ficar discutindo, falando bobagem, se defendendo. O trabalho não está mostrando que essa defesa toda se justifica. Até quando? Até quando? Qualquer outro treinador já estava na rua. Mas o nosso tem ainda mais para tirar, tem que acreditar, tem o processo. É cansativo. Fora alguns jogadores que não estão rendendo nada. O que é o Piton em 2026? Coutinho ontem não foi o Coutinho. O Everton Ribeiro, mais velho que o Coutinho, num quem é quem, Coutinho foi para o bolso do Everton Ribeiro. Só algumas comparações. Coitado do Andrés Gomes. Correu pra caramba. Bola no Andrés. Bola no Andrés. Que adianta? Só um Andrés. Um Andrés Gomes só não faz verão. Grande abraço e até mais tarde.